Olá pessoal, feliz 2018, sejam bem-vindos ao Esquema Novo 2018, ainda que não seja o Esquema Novo e sim este videocast, primeiro videocast de 2018, que eu queria falar com vocês sobre uma tradição que eu já tenho há alguns anos. Eu sempre aproveito esses dias meio parados aí entre dezembro e janeiro para rever alguns filmes que eu deixei passar batido durante o ano de 2000, no caso do ano de 2017, e já fazer algum preview de alguns que estão nessa temporada de premiações, que começa logo agora em janeiro com o Golden Globe e termina lá fevereiro, março com Oscar, né? Então eu queria falar sobre 5 filmes e uma série. Vou falar de uma série de quebrada. Mas primeiro eu queria falar de 2 filmes que eu vi agora no final do ano, que passaram batido. Um deles foi Detroit em Rebelião. Detroit em Rebelião, título original Detroit, é o filme da Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow, você se lembra, é diretora já premiada com o Oscar, né? E nesse filme ela parte de uma história real, que é um caso que aconteceu em Detroit. Um caso não, é uma rebelião que aconteceu em Detroit. Detroit viveu ali no final da década de 60 alguns dias muito turbulentos, com algumas riots, né? Questões raciais sendo levadas à tona ali na cidade, quebra-quebra e tal. E a Kathryn Bigelow pegou esses dias ali em Detroit e construiu um filme levando em conta principalmente um caso ocorrido dentro de um hotel em que a polícia de Detroit chegou tacando fogo, digamos assim, num motel em Detroit em que havia alguns negros, algumas meninas brancas, e esse caso ficou muito polêmico. Esse caso é um caso polêmico nos Estados Unidos, até porque o fim da história é meio inconclusivo. Agora, o filme todo é muito bem feito, muito bem realizado pela Kathryn Bigelow, direção espetacular, e traz à tona essas questões raciais que estão sempre na superfície nos nossos dias, principalmente nos Estados Unidos, um país que tem essas questões raciais bem à flor da pele. Então fica aí a dica para vocês, Detroit em Rebelião. O outro filme que eu vi é o Doentes de Amor. Doentes de Amor, o título original dele é o The Big Sick, e é dirigido pelo Michael Showalter, e esse filme fez um certo sucesso, principalmente no circuito independente norte-americano. Se não me engano, o primeiro festival que ele foi exibido foi o Festival de Sundance, no ano passado, 2017. E o filme é a história do Kumail Nanjiani. Quem é o Kumail Nanjiani? É um comediante paquistanês, radicado nos Estados Unidos, que você conhece por aquela série Silicon Valley, né? Ele é um dos personagens ali do Silicon Valley, e o filme é a história dele, do Kumail Nanjiani, principalmente a história de amor dele e da Emily. É uma história real, tá? É baseado na vida dele. Ele conhece a Emily, se apaixona por ela, e ele fica lutando, dividido entre o amor pela Emily. A Emily é vivida pela Zoe Kazan no filme, e ele fica dividido entre o amor da Emily e as suas tradições paquistanesas, aquela coisa bem tradicional que diz que os casamentos são arranjados, né? As cenas são muito divertidas, né? Toda vez que ele vai almoçar na casa da família dele, a mãe dele arranja uma noiva, e tem sempre uma noiva, uma mulher pretendente, que vai lá almoçar, como se estivesse passando pela redondeza, né? E então ele fica dividido, porque a tradição familiar manda que ele case com uma paquistanesa de origem e tal, e ele é completamente apaixonado pela Emily. Só que acontece o seguinte: a Emily adoece, e isso dá uma reviravolta na vida dele, porque ele começa a conviver com os pais da Emily, que vêm para ajudar ela no hospital, e os pais dela a princípio rejeitam ele, depois ele vai conquistando, né? E tem toda a história da doença da Emily, ninguém sabe se ela vai melhorar. É um filme que ele transita entre drama e comédia, mas de uma maneira tão natural, né, que você se apaixona, não só pelo filme, mas como pelo casal central. E o Kumail Nanjiani é um cara muito... Ele tem um tipo de humor, que é um tipo de humor bem clássico, bem tranquilo, ele não é nada histriônico,
né? As piadas dele, é como se ele estivesse sendo irônico o tempo todo, como se o humor dele fizesse, o humor dele sim, faz parte dele, né? Mas como se o humor dele fizesse parte do que ele diz no dia a dia, né? Então é isso, fica mais essa dica para vocês, The Big Sick, filme do Michael Showalter, que aqui no Brasil ganhou o título de Doentes de Amor. Agora eu quero falar de 3 filmes que já estão nessa temporada de premiações. O primeiro é o Me Chame Pelo Seu Nome, ou Call Me By Your Name, do Luca Guadagnino. É isso mesmo, é um diretor italiano. O filme tem dinheiro italiano, tem dinheiro brasileiro da RF Filmes, do Rodrigo Fonseca. Mas ele é estrelado por 2 atores americanos, o Armie Hammer e o Michael Stuhlbarg, e por um ator francês, o Timothée Chalamet. Pode ter certeza que todos eles estão, inclusive os 2 primeiros, o Armie Hammer e o Timothée, já estão indicados a prêmio aí no Globo de Ouro. Pode ter certeza que os 3 vão estar em todas as premiações de melhores atores, porque a performance dos 3 é realmente muito foda. Esse filme, eu já li ele sendo descrito como o Moonlight desse ano, guardadas as devidas proporções, tá? É o filme de temática GLBT do ano, né? Porque a história é o Armie Hammer vive o Oliver, que é um acadêmico que vai ajudar a pesquisa do personagem do Michael Stuhlbarg lá na Itália. O filme é todo passado na Itália. E lá ele vai morar na casa da família e conhece o Hélio, que é o personagem do Timothée Chalamet. E surge uma amizade entre eles, né? O Hélio é um adolescente. Surge uma amizade entre eles e vocês podem imaginar que se o filme é temática LGBT, vai surgir um amor entre eles, né? O que é legal desse filme, Call Me By Your Name, é a maneira com que eles lidam com o assunto. Em momento algum o filme é panfletário, em momento algum é aquele filme que estamos aqui para levantar as causas LGBT. Não, é uma história de amor. É uma espécie de Brokeback Mountain. Vocês lembram do Brokeback Mountain, né? Poderia tranquilamente ser descrito como Brokeback Mountain na Itália, né? Porque o caso dos 2 é tratado de uma forma muito natural, né? Claro, com toda a polêmica, o segredo. Então, em momento algum, eles revelam o caso deles. Mas assim, eu não vou contar mais nada, né? Porque o grande momento do filme é quase no final, e é o que torna o filme grandioso, né? Não vou falar mais nada, porque mais do que isso seria dar um spoiler. Mas vale muito a pena. Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name. Outro filme que eu quero falar para vocês é o Lady Bird, da Greta Gerwig. No elenco do filme tem eu nunca sei falar o nome dela, então me desculpem, tá? Saoirse Ronan, eu acho que tá errado, mas enfim. Tem a Laurie Metcalf, tem a Tracy Letts. E Lady Bird é a história da Christine McPherson, ou Lady Bird, que é o nome que ela escolheu para si. É uma adolescente. O filme é um daqueles filmes de adolescente norte-americano numa cidadezinha. Aliás, nesse caso não é uma cidadezinha, né? É Sacramento, na Califórnia. E todos os seus dramas, né? Da adolescência. Todos os dramas da adolescência. Primeiro namorado, a escolha da faculdade, os conflitos ali na escola, as amizades, que tipo de amizade ela tem que ter no colégio, de qual grupo ela pertence e tal. Mas é principalmente um filme... Bom, até aí a gente já viu milhões de filmes sobre adolescência, sobre coming of age, né? Que é como chamam esse tipo de filme. Até aí a gente já viu milhões de filmes nesse sentido. O que diferencia? Principalmente a relação entre ela, a Lady Bird, e a mãe dela, vivida pela Laurie Metcalf. É uma relação de altos e baixos o tempo todo. É uma relação que em um momento elas se amam, no outro elas se odeiam. Como todas as relações entre mães e filhas, não é isso? Tem momentos de ódio e amor o tempo todo. E nesse caso é o tempo todo mesmo. É questão de uma fala para outra elas se amam e elas se odeiam. E a personagem da Lady Bird também é uma personagem que ela é cheia de altos e baixos e ela toma muita porrada.
toma muita porrada na cara, ela erra muito e ela aprende com os erros, ou ela não aprende com os erros, ela é punida por esses erros, né? É um filme que mostra vou falar um clichê aqui, mas acho que vale o clichê, a adolescência nua e crua, né? Ele não fantasia, né? Ele mostra como todo adolescente e todos os conflitos. Eu tenho certeza que todos nós, principalmente as meninas, né? Principalmente meninas, quando o filme é centrado numa personagem feminina, principalmente as meninas vão se espelhar em muitos momentos na personagem, na Lady Bird e principalmente na relação dela com a mãe, que é o que fez ele subir um pouco de patamar, né? Então, essa é a quarta dica de hoje, Lady Bird, A Hora de Voar, o título dele aqui em português. Filme da Greta Gerwig, que ainda não estreou no Brasil. Call Me By Your Name também ainda não estreou no Brasil, estreia agora entre janeiro e fevereiro. E o quinto filme que eu quero falar para vocês é o último que eu assisti essa semana, é o Eu, Tonya, do Craig Gillespie, com a Margot Robbie, Allison Janney, espetaculares as duas, e Sebastian Stan. É nada mais nada menos do que a cinebiografia daquela ex-patinadora do gelo, da Tonya Harding. Você se lembra dessa história? Da Tonya Harding e da Nancy Kerrigan, duas patinadores do gelo americanas, rivais, que houve um caso que a Nancy Kerrigan foi agredida e depois descobriu-se que a Tonya Harding e o marido dela estavam por trás da agressão. Isso na década de 90, as duas iam competir na Olimpíada de Inverno de Lillehammer, em 94. Enfim, é a história da Tonya Harding, vivida no filme pela Margot Robbie, baseado em depoimentos que ela, o ex-marido, a mãe, deram algum tempo atrás. Depoimentos em vídeo, inclusive tem trechos dos depoimentos originais no final do filme. A parte de ser uma cinebiografia, né? Porque cinebiografias às vezes são todas iguais, mas a maneira com que Craig Gillespie constrói essa cinebiografia, o tempo todo ela é bem-humorada, os depoimentos todos são bem-humorados. A personagem da mãe dela é o melhor. A parte da Margot Robbie está muito bem no filme, como a Tonya Harding. A mãe dela, vivida pela Allison Janney, você não acredita na personagem da mãe, você não acredita na interpretação. De cara já é a minha favorita para Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu acho que vai ser muito difícil tirar esse Oscar da Allison Janney, porque é um personagem tão perversa e ao mesmo tempo contida, com as emoções contidas. Em momento algum ela demonstra as emoções para a filha, ou demonstra as emoções para nós, espectadores, né? Que você, ao mesmo tempo que entende as motivações dela de querer que a filha seja a melhor patinadora de todos os tempos, você sente raiva dela, né? Então a gente tem um sentimento. Tem uma coisa em comum entre esses três filmes que eu disse, não sei se vocês já perceberam, né? A relação entre pais e filhos, principalmente o Eu, Tonya e o Lady Bird, relação entre mãe e filha, né? Essa é uma tônica que talvez esteja se desenhando para essa temporada de prêmios. Mas então é uma cinebiografia bem feita, bem humorada. Os personagens às vezes conversam com a câmera, dizendo... Me lembrou muito aquele filme 24 Hour Party People, que o personagem está lá interpretando ele mesmo e tal, e vira para a câmera e fala assim: olha, mas isso não aconteceu assim não, tá? Ah, isso aconteceu assim. Então, né, tem esses chamarizes que tornam o filme divertido. A parte toda a história que quem não conhece vale a pena, vai valer a pena muito conhecer, mas quem já conhece é legal relembrar, porque foi um caso que gerou uma polêmica gigantesca. As duas ficaram conhecidas mundialmente e tinha essa expectativa pelo duelo das duas nessa Olimpíada de Lillehammer, que elevou as audiências das TVs, principalmente da TV da CBS, que foi a TV que transmitiu para os Estados Unidos a Olimpíada, elevou a audiência em sei lá quantas vezes, e foi um caso de muita repercussão no mundo do esporte. E a parte toda essa questão esportiva, né? O que é ético, o que não é e tal. Não vou dizer mais nada, assistam o filme para vocês saberem o que aconteceu, e depois procurem os vídeos no YouTube, porque tem vídeos de todas as competições que são retratadas ali no filme, tem vídeos de todas essas competições aí no YouTube, ok? Eu, Tonya,
com Margot Robbie, que também deve ser indicada para todos os prêmios de melhor atriz esse ano. E para encerrar esse videocast, eu queria falar sobre a 4ª temporada de Black Mirror, que estreou na Netflix agora no último dia 29, na última sexta-feira do ano. É composta de 6 episódios e, na minha opinião, é uma temporada que ela não tem nenhum episódio tão marcante quanto aquele primeiro episódio da série, do primeiro episódio da primeira temporada, do Primeiro-Ministro, por exemplo, ou o San Junipero, que é o episódio das 2 meninas da temporada passada. Mas, no geral, os episódios são bem dignos, eu diria, né? Eu vou fazer um ranking para vocês, né? E aí depois a gente conversa para saber se vocês gostaram. Em 6º lugar para mim ficou o Metalhead. Metalhead é um episódio que é passado num futuro, numa espécie de... não sei se é um futuro distópico, mas parece ser depois de uma guerra nuclear, que a população está dizimada, e é uma moça fugindo de um cachorro robô que quer assassiná-la. Basicamente isso é o episódio inteiro. É claro que tem uns outros detalhes que você vai pegando ao longo do episódio, entendendo um pouco da trama. Depois pra mim veio o episódio, 5º lugar, né? Veio o episódio Crocodilo. Crocodilo é a história de uma arquiteta que é envolvida num crime há anos atrás. E 4, 5 anos depois, esse crime volta à tona na vida dela e ela tem que se livrar desse crime. Vou dizer só isso, tá? É um episódio também que eu achei um pouco convencional, né? Tem poucos momentos que ele foge desse convencional, mas não chega a ser ruim. Aliás, a temporada toda, né? Tem muita gente que eu vi dizendo a temporada tá horrível, é uma bosta. Não é uma temporada horrível, né? Mas talvez seja a menos boa de todas. Em 4º vem o USS Callister, que talvez seja o episódio que as pessoas mais vão falar. Que é o episódio centrado num programador que é dono de uma empresa de games, realidade virtual, que a pessoa se projeta para dentro do game, e tem toda a história paralela da vida real dele na empresa e a história que é passada dentro do game, na realidade virtual, o game que ele está jogando, né? E o game chama USS Callister porque é todo baseado todo baseado em Star Trek. É óbvio que eles não usam o nome Star Trek por motivos de direitos autorais, eles inventam outros nomes, mas a gente vê que é tudo baseado em Star Trek. Esse é um episódio bem legal, bem divertido. É o episódio mais divertido dessa temporada. Depois, em 3º lugar, eu coloquei o Hang the DJ. Hang the DJ é um episódio que eu diria que é o episódio Tinder dessa temporada. Quem conhece os aplicativos de relacionamento, tipo Tinder, né? Eles pegaram esse tipo de aplicativo e levaram isso às últimas consequências com a história de um casal num momento, um futuro distópico. Tá? Todos os episódios são em futuros distópicos, né? Todos os episódios de Black Mirror. Então isso é quase que clichê falar. Mas é um casal que se encontra e o aplicativo, né, o sistema, monta esses encontros, né, são encontros arranjados, e o sistema, de acordo com as características deles, de acordo com os gostos, né, e as pessoas têm X horas, ou X dias, ou X anos para passar juntos, até que o relacionamento final, o relacionamento definitivo, opa, o vento aqui, hein, relacionamento definitivo seja escolhido para eles, né. É um episódio que não só satiriza, como mostra esse mundo de relacionamentos virtuais, que isso pode virar, né? Em 2º lugar, vem o último episódio, que é o Black Museum. O Black Museum é uma história é um museu, o Black Museum, né? Um museu numa beira de estrada, e uma menina chega para visitar esse museu. Lá ela encontra um médico, que é o dono do museu, que começa a contar toda a história de como o museu foi construído. E esse episódio é legal, que tem vários easter eggs de outros episódios da série Black Mirror, né? Então, se você viu a série toda, você vai identificar os easter eggs dentro dele. E o museu tem uma atração principal, que eu não vou contar qual é, mas que é uma atração principal bem bizarra, que ela se depara com isso e... Enfim, não vou contar mais nada, porque o legal é assistir. Mas esse foi o 2º do meu ranking, que é o Black Museum.
E o primeiro é o episódio dirigido pela Jodie Foster. Eu acho que esse é o episódio mais forte dessa temporada, que é o Archangel. Archangel é uma relação entre uma mãe e uma filha, principalmente quando a filha nasce. A mãe, quando a filha tem, sei lá, uns 2 anos, 3 anos, não sei, a mãe leva a filha para colocar um implante no cérebro dela e através desse implante, através de um tablet, a mãe tem acesso a tudo que a filha vê, pode controlar a filha, pode bloquear algumas coisas para a filha não assistir. Por exemplo, ela não deixava que a filha dela chegasse na rua e se ela visse algum sangue, né, o sangue era bloqueado na visão dela. Né? Então a mãe... é o famoso Parental Advisory, né? Parental Restriction, alguma coisa desse tipo. Né? E aí o tempo vai passando, a mãe conquista confiança na filha e deixa o tablet pra lá. E a filha vira uma adolescente. E vocês podem imaginar que a adolescência cheia de idas e vindas, né? Como eu disse ali no Lady Bird, acontece algumas coisas que a mãe se vê obrigada a pegar o tablet de novo e fiscalizar a vida da filha. Esse é um episódio... Vocês estão vendo como é que tudo que eu falei tem essa coisa da relação entre pais e filhos, principalmente entre mães e filhas? Esse episódio, o Archangel, é também sobre mães e filhas. É um episódio que toda mãe, toda filha deveria assistir, porque ele fala dessa coisa de onde é que está o limite? Onde é que está o limite da interferência da vida da mãe na vida da filha? Né? Até onde pode ir essa interferência, até onde deve ir, né? E que tipo de interferência a mãe tem que ter na vida da filha. É muito legal. Esse talvez seja o episódio que mais vai dar repercussão, o episódio que todo mundo vai gostar. É o Archangel, dirigido pela Jodie Foster. Né? Então é isso. Esse videocast de Esquema Novo fica por aqui. Já passamos dos 20 minutos, se não me engano. E aguardem que vem mais videocasts por aí nesse mês de janeiro. E o Esquema Novo está voltando ainda em janeiro, com uma surpresinha para vocês. Vocês vão ficar sabendo semana que vem ou na outra. Beleza? Até!